Renata, acho que é interessante você começar também se apresentando, para a galera aqui que me acompanha, que não te conhece. Quem é você? Oi, pessoal, boa noite, todo mundo, deuses e deusas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Pierre, sou terapeuta tântrica, né? Faz 2 anos. Comecei a trabalhar mais voltada, né, para a questão do prazer, para a sensualidade. Fui descobrindo minha personalidade como terapeuta e descobri que eu gosto de tratar problema mesmo, tratar BO, tratar coisa esquisita, assim. Por isso até que eu incluo muito a psicoterapia, né? O trabalho conjunto do Tantra com a psicanálise para desvendar não só os bloqueios do corpo, mas também os bloqueios da mente, né, de uma forma geral. Sou muito voltada à energia do coletivo também, ou seja, esses trabalhos em grupos, né, e tudo que eu e o Fábio vai abordar mais aqui também. E achei uma baita, eu sigo o Fábio há muito tempo, né? Eu achei um baita quando ele começou a trabalhar com a terapia orgástica. Até então, por mais de ser da área, ainda não conhecia muito bem. Então, conversando com ele, ele me clareou muito sobre essas questões da terapia em si, que o nosso trabalho realmente tem muita semelhança e tal. Então, acho que a gente vai conseguir trazer um conteúdo bem bacana aí nesse de informação desse universo, né? Que é muito falado, porém pouco compreendido. Então, acho que a gente vai conseguir trazer bastante informação aí nesse sentido. Muito boa a apresentação dela. E para a galera aí que acompanha a Renata, que não me conhece, eu sou Fábio Vital, sou sexólogo, já atuo aí na área há alguns anos. Trabalho fazendo shows de stand-up, dando mentorias, também sou escritor, inclusive, vou mostrar aqui para vocês, recentemente fiz o lançamento aí do meu primeiro livro, que é o livro Seja Você Mesma, Seja Foda, disponível lá no site da Rubi Editorial, para quem tiver interesse em ler. E aqui nessa frase inicial eu coloco: ela valoriza aquilo que desperta o tesão de viver. Então, bem na entrada aqui do meu livro, para quem quiser, tá bem interessante. Também sou graduado em História, sou historiador, e há algum tempo eu venho explorando essa questão da terapia orgástica. Eu comecei com a formação de terapeuta tântrico e dali eu decidi desenvolver uma metodologia própria acerca da situação. Por isso, eu consegui montar um método que é muito semelhante ao que hoje a Renata trabalha, mas que a gente tem algumas diferenças que a gente vai conversar aqui ao longo da live. E eu queria também para que ela, né, iniciasse aí falando um pouquinho para as pessoas o que seria a terapia tântrica e qual é essa diferença da terapia tântrica para a massagem tântrica, né? Certo. Então, galera, existe uma confusão muito grande acerca um misticismo, né, de fato, uma sexualização acerca da terapia tântrica. E são 3 pontos diferentes que entram aí, né? O tantra, a terapia tântrica e a massagem tântrica, que são 3 coisas completamente diferentes. Então, o tantra em si, de uma forma geral, é uma filosofia espiritual milenar, né, que começou aí 5.000 anos atrás com os povos dravidianos lá na Índia, enfim. Não vou me estender muito nesse quesito, mas a partir daí surgiu várias práticas. Qual que é o objetivo da filosofia espiritual do Tantra? A gente atingir a expansão da consciência, o despertar espiritual, cura de traumas, cura de bloqueios, o acesso mesmo à energia consigo mesmo e com o universo, né, com a energia da vida e tal, tal, tal. E existem inúmeras práticas dentro dessa filosofia para se atingir esse objetivo. O Tantra, ele se diferenciou muito das filosofias espirituais, porque a maioria das filosofias espirituais colocam um corpo como um empecilho para acessar o divino, né? Digamos assim, o corpo é um pecado. Então, né, sempre foi muito falado isso, que o corpo é um pecado, que o sexo é um pecado, o sexo é só depois do casamento. E o Tantra fez justamente o contrário dessas filosofias, né? Que é utilizar do corpo como uma ferramenta para acontecer isso. Né? Então, não tem como você se conectar com a energia espiritual se você não estiver conectado com o seu corpo, com a sua matéria, né? Porque ambos estão juntos, estão unidos em um só. E a terapia tântrica, ela entra justamente nessa questão de um modo de terapia. Então, a massagem tântrica, ela é voltada, assim, para a questão do desenvolvimento da energia sexual, do desenvolvimento do potencial orgástico, do fato de mostrar para você que todo o seu corpo ele é orgástico, né? Já que a pele é o maior órgão que a gente tem e é o maior órgão com potencial sensorial que a gente tem, né? Então, o condicionamento sexual, ele é o prazer tá preso na parte íntima, né? E é bem pelo contrário. Então, a massagem tântrica, ela vai entrar na movimentação da energia sexual de fato, do descobrimento do próprio corpo, do próprio prazer, etc.
Já a terapia tântrica envolve um projeto terapêutico, né? Que não engloba somente o desenvolvimento sexual. E é esse assunto que eu mais quero abordar aqui no meu Instagram, que é justamente isso, mostrar que a terapia tântrica ela é muito mais ampla, no sentido de que dentro de uma terapia tântrica existe um projeto terapêutico. Então é um começo, meio e fim, né? Tem um objetivo e tem a solução desse objetivo. Né? Então, assim, entra o projeto psicoterapêutico, análise da mente, estudo da psique, desenvolvimento emocional, práticas mais subjetivas, no caso de meditação, respiração, enfim. E é um longo processo aí, uma jornada longa que não engloba também só o corpo, apesar do corpo ser parte essencial do trabalho, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir se conectar com algo se a gente não está conectado com a gente mesmo. Dificilmente a gente vai conseguir conhecer algo se a gente não conhece a si mesmo. Então, a terapia tântrica entra nesse sentido de desenvolvimento, cura de traumas, cura de bloqueios, abuso sexual, relacionamento abusivo, N coisas, depressão, ansiedade. Então, é realmente muito amplo o trabalho que a gente consegue fazer dentro de uma terapia tântrica. E a massagem tântrica é uma ferramenta dentro da terapia tântrica, mas são duas coisas aí diferentes também. Pô, bem bacana aí. Muitas das coisas aí que a Renata colocou também se incluem, né, a terapia orgástica. A terapia orgástica, ela busca, sim, essa questão de você ter uma consciência corporal, você conseguir expandir a sua consciência corporal. Muitas pessoas têm dificuldade de conseguir realmente explorar o seu próprio corpo por conta de tabus, por conta de traumas, por conta de reprimir certas coisas, por conta da nossa cultura. Então, assim, a terapia orgástica, ela simplesmente ela não tem nenhuma crença religiosa. E eu quero destacar aqui que a principal diferença, né, que depois a gente vai entrar um pouco mais no debate, mas a principal diferença hoje entre a terapia orgástica e a terapia tântrica é que a terapia orgástica ela segue uma abordagem agnóstica, que eu posso dizer assim. Ela não entra tanto no campo espiritual como a terapia tântrica entra. A terapia orgástica ela segue uma linhagem mais científica. Então ela busca, ela entende que existe uma relação muito forte com a questão de você trabalhar a sua autodescoberta psíquica junto com a sua autodescoberta corporal. Uma coisa está correlacionada à outra e elas fazem uma junção ali, e por isso essa desenvoltura vai acontecer durante esses processos. E essa terapia, assim como a Renata colocou, ela não é somente a massagem. A massagem orgástica, assim como a massagem tântrica, assim como as dezenas de massagens, estilos de massagem existem, elas são ferramentas, elas são mecanismos que existem dentro de uma terapia. Mas a terapia engloba uma série de coisas. E um dos pontos principais da terapia orgástica é o diálogo. É muito importante o diálogo entre o profissional e também a pessoa que está ali como paciente, que está ali buscando uma solução para algum problema que ela está levando na vida. Então, existe muito essa questão das pessoas que passam por situações como problema de relacionamento abusivo, problemas de traumas de infância, traumas por conta de abuso sexual, bloqueios sexuais por conta da rigidez societária hoje, que a gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres desde pequenas foram reprimidas em relação à sua própria sexualidade. Então, assim, quando você expande a sua sexualidade, quando você passa a conhecer melhor o seu corpo, você consegue ter uma desenvoltura tanto na vida como também nas suas relações sexuais, muito maior. Então, hoje tem muitas mulheres que têm o seu prazer completamente limitado. E poucas mulheres sabem disso, mas a maioria delas só conseguem usufruir 10% desse prazer devido ao fato da falta de conhecimento sobre o próprio corpo. Então a mulher chega ali e fala, nossa, o sexo foi maravilhoso com aquele cara e tal, mas se você tirar que você só usufruiu 10% do que o seu corpo tem de potencial orgásmico, de potencial de prazer, você para e pensa, caramba, eu preciso realmente me conhecer. E muita gente fala assim, ah, Fábio, eu me conheço, porra, eu me masturbo, eu consigo chegar no orgasmo, eu consigo chegar ali no clímax e tal. Mas será que você realmente se conhece? Porque o nosso corpo não é só aqui, ó, a vulva, não é só essa região da genital. O nosso corpo é formado por um oceano energético de terminações nervosas, que a gente chama de zonas erógenas, e essas zonas erógenas elas potencializam demais o nosso prazer e a nossa expansão energética, né? O que a gente também chama de energia vital. Essa energia que ela é repleta pelo nosso corpo inteiro. E a partir do momento que você passa a conhecer cada ponto do seu corpo, aí você pode falar, eu conheço hoje o meu corpo. E a gente precisa começar a trabalhar a questão da consciência
corporal. O nosso corpo fala demais, o nosso corpo ele expressa muita coisa e a gente muitas vezes silencia as vontades do nosso próprio corpo. Quem nunca aí, por exemplo, foi para um ato sexual onde você mentalmente queria ter a relação sexual, mas o seu corpo estava rejeitando aquele ato sexual. Isso acontece demais. E isso acaba afetando aquela relação sexual. Ela vira uma relação extremamente ruim, às vezes até violenta, e você cria um bloqueio, um trauma em relação a essa situação. Então, a partir dessa visão, né, de você conseguir trabalhar isso, você já dá um pontapé muito grande em relação a esse processo de consciência. E assim como a Renata falou, esse trabalho, quando você entra no processo terapêutico, ele vai muito além de somente a consciência corporal, de um prazer, do conhecimento ali sobre a questão orgástica, mas ele consegue ir muito por conta das explosões hormonais que o seu corpo também vai gerar dentro desse processo de massagem. Então, por exemplo, quando você está ali nas sessões terapêuticas, propriamente dita, da massagem, você vai ter aí liberação de endorfina, de serotonina no seu corpo. Então, você vai ter automaticamente um prazer e um relaxamento. Você vai conseguir, por exemplo, minimizar ansiedade, vários problemas, inclusive depressivos, de fúria, de raiva que você vem a ter. Sabe, a gente, se você for parar para pensar como que é hoje o nosso dia a dia. Nosso dia a dia cara, carregado de muita coisa, de muitas energias pesadas, seja no seu local de trabalho, seja dentro de casa, seja na rua, seja na academia. Todos os lugares que a gente vai, a gente volta para casa carregado de vários tipos de energia ali dentro. Então, assim, a gente precisa expandir isso para que a gente não absorva essas energias pesadas e a gente consiga levar uma vida de forma muito mais leve. Então, você percebe que isso melhora no seu relacionamento, melhora no seu desenvolvimento profissional, né? A sua desenvoltura profissional melhora a partir do momento que você adentra uma terapia que tende a solucionar diversos problemas. E assim, eu falo diversos problemas porque assim, eu não vou conseguir mencionar aqui todos os benefícios que tanto a terapia tântrica como a terapia orgástica pode trazer para você, né? Desde questões, por exemplo, mulheres que têm vaginismo e às vezes não sabem que aquilo ali é um vaginismo porque falta informação, às vezes não vai atrás de tentar resolver isso. Mulheres que têm anorgasmia, que são mulheres que têm dificuldade de ter orgasmo, algumas que nem conseguem chegar ao orgasmo e que precisam resolver porque a anorgasmia está relacionada a bloqueios, a traumas, na maioria das vezes relacionada a questões psicológicas que precisam ser resolvidas. Então, quando a gente fala de tratamento, assim como a Renata abordou aqui, está relacionado a um elo de situações que a gente precisa ter como fonte disso tudo o diálogo. Então, tudo começa um diálogo. Quando a paciente está comigo e ela consegue se abrir, quando ela se permite entrar na intimidade dela, para ela me contar um pouco da história dela, da vida dela, como foi a infância dela, os relacionamentos que ela teve ao longo da vida dela, aquilo ali já é um indicativo de um primeiro passo dentro da terapia. Porque na terapia você primeiro precisa contar a sua história. Eu não tenho como adivinhar o que você passou. Então, você, quando está ali fazendo a terapia, eu preciso ter essa relação de confiança e também de intimidade no diálogo e tudo mais. A partir do momento que eu conheço tudo isso, a gente começa um trabalho específico para cada pessoa. Cada processo terapêutico, ele é individualizado, né? Então, dependendo do seu caso, da sua situação, do teu problema, a gente vai lidar de uma certa forma. Assim como é a questão do tempo do tratamento, né? Todo tratamento terapêutico, principalmente das terapias holísticas, existe um início, um meio e um fim, né? E se existe um início, um meio e um fim, existe um trabalho para ser realizado. Então, por exemplo, uma das coisas que eu estava conversando com a Renata é que o nosso trabalho ele já traz um resultado imediato na primeira sessão, o que não é muito comum em outros tipos de terapia. Então, o nosso trabalho na sua primeira sessão de massagem, você já sai dali transformada, você já tem um impacto muito grande. Então, muitas pessoas falam, caraca, porra, isso aqui mexeu muito comigo. Só que, se você for parar para pensar, a continuidade do trabalho terapêutico é o que realmente vai fazer com que você chegue ali ao final desse trabalho completamente transformado, né? Então, a primeira sessão pode te dar um impacto ali de 10, 15%, porque vai ser um baque muito grande, mas você tem que pensar, como é uma terapia que envolve tanto a parte psicológica, né, e quanto a parte corporal, ao mesmo tempo, o seu corpo naquele primeiro momento, aquele primeiro episódio, na primeira sessão, ele ainda está regado de bloqueios. Então, por mais que você venha a ter um resultado muito positivo, se você der continuidade, você vai ver que o seu corpo vai começar a se entregar, a permitir que seja adentrado e tocado, né, para que você consiga cada vez mais se intensificar e ter um resultado aí que você tanto busca.